Boa tarde. Neste domingo, 2 colombianos foram mortos em confronto com a polícia no município de Coari, a 360 quilômetros de Manaus. A Secretaria de Segurança Pública do Estado suspeita que esses colombianos são os mesmos que trocaram tiros com uma guarnição do município no Rio Solimões na semana passada e que culminou com o desaparecimento do delegado Tiago Garcês. As buscas pelo delegado desaparecido há uma semana são intensificadas. Desde sábado, o helicóptero da Marinha voando na região, o helicóptero do navio Hospital Oswaldo Cruz, toda a tecnologia do navio também à disposição, oferecida pelo comandante do 9º Distrito Naval. E a partir de hoje, os voos também de helicópteros do Exército, disponibilizados pelo comandante do Comando Militar da Amazônia. E na tarde desse domingo, 2 traficantes colombianos foram mortos durante um confronto com policiais civis e militares em Coari, a 363 quilômetros de Manaus. A dupla portava um fuzil e uma pistola, segundo a polícia. Envolvidos no desaparecimento do delegado, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, eles também teriam trocado tiros com o Tiago Garcês no último dia 5. Receberam voz de prisão e reagiram à prisão, como de resto reagiram à prisão também na operação do delegado Garcês e foram neutralizados, vindo a óbito. Ainda de acordo com Sérgio Fontes, nenhum policial ficou ferido. Os corpos dos 2 colombianos chegaram à capital na tarde desta segunda-feira e foram encaminhados ao Instituto Médico Legal. Um colete balístico que supostamente era usado pelo delegado Tiago Garcês e a metralhadora dele foram encontrados na semana passada. O delegado desapareceu após troca de tiros com traficantes no Rio Solimões. Ele teria caído na água e não foi mais visto. Existem os depoimentos dos policiais que se retiraram antes, quando começou o tiroteio, ou seja, os 2 policiais militares, os 2 soldados e o investigador, e o depoimento do capitão, que é o que ficou mais tempo no local e tentou negociar ali, tentou ganhar tempo com os traficantes e nesse ganhar tempo conseguiu acionar a lancha onde estava a droga e sair do local. Ele acreditava, segundo o depoimento dele, que o delegado estivesse agarrado na lateral da lancha, porque os 2 assim estavam. E depois percebeu que não estava mais, não tinha visto mais o delegado. Enfim, acha que o delegado ou não conseguiu se agarrar ou não conseguiu se manter agarrado na lateral da lancha pelo lado de fora. 13 animais silvestres foram furtados do centro de habilitação na zona leste de Manaus e a unidade precisou suspender o atendimento nesta segunda-feira. A polícia acredita que a ação dos criminosos é feita por uma quadrilha especializada no comércio de animais silvestres. Dentro da unidade de conservação fica o centro de triagem de animais silvestres na zona leste de Manaus. Ao todo, 13 animais, entre aves e quelônios, foram roubados do Refúgio da Vida Silvestre Sauim Castanheiras. Os criminosos também tentaram roubar os macacos desta espécie, mas os animais conseguiram escapar do recinto e foram recapturados posteriormente pelos tratadores do refúgio. A suspeita de que o local vinha sendo alvo de um grupo especializado em roubo e tráfico de animais silvestres. Hoje a gente sabe que a fauna silvestre ela tem um valor comercial muito grande no mercado negro, né? E as espécies que foram furtadas, elas têm essas características de valor alto de comércio, como papagaios, gaviões, jabutis. A maioria dos espaços que abrigam os animais fica no meio da área de floresta com várias trilhas, o que pode ter facilitado a ação dos suspeitos. Nós estamos dentro de um espaço de 95 hectares e esses ambientes ficam dentro da floresta, inclusive para facilitar o tratamento da fauna, para poder ela um dia ser recuperada e ser devolvida à natureza. Isso dificulta nosso sistema de controle que temos aqui dentro do espaço. Agora o recebimento de novos animais resgatados, como parte do trabalho de reabilitação das espécies, está suspenso temporariamente.
Nos centros de triagem de animais silvestres instalados na capital, chegam várias espécies de bichos resgatados na zona urbana da cidade quase que diariamente. Existe um problema muito sério com relação a animais que são vítimas do desmatamento. A introdução desses animais em uma outra área aqui pode gerar problemas. O trabalho exige muitos desafios, a começar pela estrutura deficiente dos espaços. Atacar as causas, sim. Essa é a prioridade. E aumentar a estrutura, com certeza que provavelmente está deficiente. Olha só, nem os animais estão livres da ação dos criminosos aqui em Manaus. O momento é de muita expectativa para o comércio. Muita gente deve pagar as dívidas com o 13º salário. Outros vão comprar de forma moderada. E o resultado disto é que a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Manaus aponta que o 13º deve injetar 2 bilhões de reais na economia do estado. 900 mil trabalhadores do Amazonas devem receber o 13º salário. O valor que deve circular na economia do estado neste mês de dezembro é bem maior do que do ano passado. E existe explicação para isto. No ano passado, o governo estadual, que é o grande pagador, pagou 50% em julho e 50% em dezembro. Dessa vez ele vai ter que pagar 70%. Então, não é que tenha mais funcionário, é que maior número de pessoas vão receber no mês de dezembro. Segundo pesquisa da Câmara dos Dirigentes e Lojistas de Manaus, no Amazonas devem circular 2 bilhões de reais neste mês de festas, em razão do 13º salário. 37% estão dizendo que paga dívida, 23% estão dizendo que vão poupar e o restante todo que vão gastar. O restante seria 35% dos entrevistados que vão às compras. Porém, segundo este economista, os presentes de Natal e roupa nova serão adquiridos de forma bem mais equilibradas. Uma pesquisa nacional que mostrou o seguinte: 80% da população ela vai reduzir em torno de 60% o seu consumo de Natal em relação aos anos anteriores. E vale lembrar daquela boa e velha dica dos economistas: muito cuidado para não começar o ano com mais dívidas que em 2016. Você precisa, de alguma maneira, se prevenir. E, infelizmente, às vezes, alguns dos nossos consumidores eles não pensam nisso. Eles pensam no imediatismo, naquela coisa imediata, consomem de uma maneira meio compulsiva e, quando vêm, já estão mais endividados do que já estavam. Uma criança de apenas 8 anos foi encontrada morta dentro da própria casa na manhã de hoje na zona sul de Manaus. A polícia suspeita de negligência. A morte do menino Felipe Gabriel Gonçalves de Castro, de apenas 8 anos, ainda é um mistério. As primeiras informações dão conta de que a vítima poderia ter sofrido com a falta de cuidados médicos apropriados. Nós estamos apurando hoje, após o óbito dessa criança, se houve negligência por parte dos pais. Isso que está sendo apurado em razão de vários elementos que surgiram após isso, né? Inclusive o local de crime feito por uma equipe dessa delegacia, que foi composta por uma delegada e uma equipe de investigadores, inclusive com a perícia da Polícia Civil, com a perícia técnica, que perceberam a situação da criança até mesmo inadequada. Após sofrer um acidente que deixou 95% do corpo queimados em agosto do ano passado, a criança teria ficado aproximadamente 10 meses internada, segundo a mãe. A situação envolvendo o procedimento de alta da criança deve ser apurada, isso porque não se sabe se na época da liberação o menino estava realmente apto para voltar para casa. Essa é uma decisão médica, nós vamos juntar isso aí ao cotejo de provas, mas inicialmente a gente tem que pedir as informações do hospital, se essa criança era levada com regularidade, porque por mais que ela tivesse pego alta, pode ser que ela estaria havendo a necessidade dela ser levada pela família para fazer um tratamento, né? E eu não sei se isso estava sendo feito pela família também. A delegada conta ainda que em outubro deste ano, equipes do SAMU teriam sido chamadas para atender a criança, mas foram impedidas pelos responsáveis. A atitude levantou suspeitas. A situação pede uma investigação, mas a gente toma a linha da negligência, possivelmente da negligência, em razão desse registro feito pelo motorista do SAMU. E do SAMU eu acredito que tenha sido esse. E além disso,
situação em que a criança se encontrava no local, né? O local inadequado, o depoimento da mãe. Então, algumas coisas requerem explicação. Então, essa mãe tem que explicar e prestar esclarecimentos, inclusive esse pai e as pessoas que tomavam conta ali daquela criança, para prestar esclarecimentos da situação e por que aquela criança não estava recebendo o tratamento médico adequado. Vamos conferir agora a previsão do tempo para esta terça-feira aqui em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de tempo encoberto com chuva fraca. As temperaturas variam entre 25 e 28 graus. A mesma previsão para o município de Tefé, onde as temperaturas variam entre 26 e 29 graus. Em Eirunepé, o tempo fica encoberto, mínima de 25 e a máxima não passa dos 29 graus. Em Urucará, o tempo fica encoberto com chuva e trovoadas isoladas. As temperaturas variam entre 23 e 33 graus. Um scanner capaz de detectar veias e artérias com uma simples emissão de luz de LED ou um equipamento radiológico que vale milhões de reais e que tem sido um forte aliado no tratamento de tumores, até mesmo cancerígenos. Tecnologias antes impensáveis que estão disponíveis aqui no Amazonas e que têm ajudado os profissionais de saúde e os pacientes. A procura por um profissional de saúde é uma maneira que nós recorremos para evitar ou tratar alguma doença que acometa o nosso corpo ou cabeça. E o desenvolvimento de novas tecnologias tem ido ao encontro de tornar os procedimentos médicos cada vez mais seguros e confortáveis e com o menor efeito colateral possível. Este oncologista alerta que o Amazonas é o estado brasileiro com a maior incidência de câncer de colo uterino e que a radioterapia, antes feita com a chamada bomba de cobalto, evoluiu e foi substituída por este aparelho chamado de acelerador linear, que custa mais de 7 milhões de reais. Por consequência do quê? Do melhor planejamento, do melhor controle da energia, da radiação, a gente consegue irradiar exatamente onde o tumor está, evitando irradiar estruturas circunvizinhas, que infelizmente é o que ocasiona os efeitos colaterais. Então, você tendo um planejamento, um sistema de planejamento melhor, um equipamento mais aprimorado, você consegue com exatidão irradiar apenas a localização do tumor. A precisão milimétrica do aparelho possibilita, inclusive, o tratamento de tumores no cérebro, um procedimento tão delicado que é chamado de radiocirurgia. É importante falar que a tecnologia vem evoluindo. O que o paciente ganha com essa tecnologia, né? Com a tecnologia você consegue dar uma dose específica na lesão e você consegue proteger os tecidos normais. Isso faz com que se melhore a qualidade de vida desses pacientes. E no caso de procedimentos mais simples, como uma coleta de sangue, como a tecnologia pode ajudar? Este aparelho, manuseado facilmente pela profissional de saúde, é um scanner de veias, indicado para localizar com mais facilidade o ponto exato para fazer a coleta do sangue. O paciente ele fica mais confortável, né? O paciente ele vê que a gente usa uma tecnologia que vai ajudar e vai facilitar. Então o trauma ele vai ser bem menos, né? O paciente até vai ficar também um pouco distraído, né, de verificar um equipamento novo que ele nunca viu, que é o visualizador de veias. Eu tenho, por ser um pouquinho mais gordinho, eu tenho uma dificuldade de encontrar as veias. Então isso para mim é muito bom e facilita muito. Me dá segurança também na hora de deixar o técnico fazer o procedimento em mim. Tecnologias antes impensáveis que estão disponíveis no Amazonas e que têm ajudado os profissionais de saúde e os pacientes. O goleiro Jackson Follman, um dos sobreviventes do voo da Chapecoense, foi transferido na tarde de hoje da Colômbia para o Brasil. O atleta está sendo acompanhado por uma equipe médica e por um familiar em uma ambulância aérea que fez agora há pouco uma parada aqui no Aeroporto Internacional de Manaus. Antes de o voo segue para São Paulo. Nesta terça-feira, outros 2 sobreviventes da tragédia, o jornalista Rafael Renzel e o jogador Alan Ruschel, também vão ser transferidos para o Brasil. A previsão é que o voo com destino a Chapecó também faça uma parada aqui em Manaus por volta do meio-dia. E a seleção brasileira e a seleção italiana venceram de novo em mais uma rodada da Copa da Caixa Internacional
de futebol feminino realizado na Arena da Amazônia. Na quarta-feira, Brasil e Itália se enfrentam na última rodada da fase inicial do torneio, mas como as duas equipes já venceram os 2 jogos, já estão matematicamente classificadas para a grande final. No outro jogo, a seleção brasileira também mostrou que é favorita ao título. As meninas do Brasil não só mostraram que são favoritas, como também estão mais perto de conquistar o 7º título da Copa Caixa Internacional de Futebol Feminino. O Brasil continua invicto e com 100% de aproveitamento no torneio. Os gols do Brasil saíram dos pés de Debinha, que marcou 2 vezes, e Beatriz, que também marcou 2 vezes. Fico muito feliz por ter ajudado a equipe e a gente já esperava isso da Rússia, né? Um time que não trouxe tanto risco ofensivamente. A gente já sabia que elas iam fechar bem atrás, que ia dificultar a nossa entrada, mas soubemos aproveitar a oportunidade e saiu os gols naturalmente. O trabalho tem sido bem feito e o resultado é esse, mais uma goleada e a gente está no caminho certo, eu acredito. Nessa rodada, Brasil e Itália venceram os seus jogos e estão matematicamente classificadas para a grande decisão que acontece no próximo domingo. Mas antes da grande final, as duas seleções se enfrentam na quarta-feira, promessa de um grande jogão só para decidir quem termina na liderança desse torneio. O Brasil, para levar o título, precisa apenas de 2 empates. O empate nos favorece, a gente tem que jogar assim com o regulamento, mas sempre em busca da vitória. A equipe ela tem que ser agressiva, sempre em busca da vitória, mas volto a frisar, a organização defensiva ela tem que ser importante. Se a gente sair daqui sem tomar nenhum gol, eu acho que eu vou estar satisfeita. A última rodada da fase inicial da Copa Caixa vai ser na quarta-feira. No primeiro duelo, a Rússia enfrenta a Costa Rica e depois o Brasil enfrenta a Itália. A rodada vai se repetir no domingo na grande final do torneio. Policiais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros começaram hoje a ouvir testemunhas do caso da fisioterapeuta encontrada morta no Rio Negro durante um show na Ponta Negra. As investigações em torno do caso da morte da fisioterapeuta Carmen Alves da Silva, de 38 anos, encontrada morta no Rio Negro após supostamente cair de uma lancha na última quinta-feira, seguem em andamento. As primeiras testemunhas começaram a ser ouvidas nesta segunda-feira na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Começamos a ouvir hoje, né, as pessoas. O crime aconteceu de quarta para quinta, aliás, quinta-feira pela manhã. A gente lá teve, em razão dos feriados, não houve expediente aqui, mas a gente trabalhou na sexta-feira, fizemos uma perícia na lancha e tal. Mas hoje nós começamos efetivamente a fazer as oitivas das pessoas que estavam na lancha e também veio depor um dos irmãos da vítima. No primeiro momento a gente não está preocupado ainda em responsabilizar as pessoas. Primeiro quer entender o que aconteceu, visualizar o que aconteceu para depois definir as respectivas condutas de cada um a ponto de viabilizar ou não uma imputação. No momento da retirada do corpo da água, foi observada a existência de marcas nas regiões do pescoço, orelha e nariz da vítima. Mas essas manchas poderiam ter sido causadas por um procedimento cirúrgico estético realizado uma semana antes da tragédia. Ao contrário do que foi ventilado na mídia, dizendo que ela tinha fratura no nariz, que ela tinha marca de esganadura, orelha dilacerada, isso nada disso condiz com o que foi apurado no exame de necrópsia. De fato, ela tinha uma lesão no nariz, que não se trata de fratura, mas é em razão de uma rinoplastia, cirurgia estética que ela fez no nariz. Amanhã, mais 2 pessoas devem ser ouvidas. Um fato curioso, destacado pelos familiares de Carmen, é que durante o velório, as pessoas que estavam na lancha no dia do acidente não compareceram. De fato, é estranho. O fato, já que eles eram próximos, né? É estranho, mas também não significa dizer que o fato de eles não terem ido, que eles realmente mataram. É estranho, como é estranho também apagar as páginas do Facebook, do Instagram e tal, como parece que apagaram, né? É estranho, mas também não significa dizer que mataram. Não sei, muito cedo para revelar qualquer tipo de situação.
Nesse período de Natal, o que mais as crianças esperam é o tradicional presente. Mas com a crise econômica é preciso deixar a garotada ciente que o momento é de bastante dificuldade. Em contrapartida, os comerciantes tentam chamar a atenção dos pais para que comprem, mesmo que seja um simples presente. A árvore já está montada, é o cenário perfeito para a chegada do Papai Noel, que vai trazer os presentes da Júlia, da Camila e da Bianca, de 2 anos. Vai ser o Diário do Banana, o livro. Só vem com uma bateria que é da Barbie. E você já sabe tocar a bateria? Sei. A Bianca pouco fala, mas em segredo já confidenciou o que pediu do bom velhinho. Como ela já tem 2 anos, ela é mais na parte da coordenação motora, né? A gente já vê um brinquedo, talvez nem seja uma boneca, talvez seja um brinquedo de montar algo que trabalha essa coordenação motora dela. Mas aqui a vontade delas é uma coisa, outra coisa é a situação financeira. E elas sabem que o momento é de muita dificuldade. Falando sobre o preço das coisas que estão muito alta, o imposto aumentou bastante. E falando sobre a realidade mesmo, né? Que a gente está passando, da crise, tudinho. Para elas tomar consciência, né? As meninas já estão bem conscientes, nada de presente caro. E por falar nisso, o comércio entendeu que não dá para aumentar muito a margem de lucro. Brinquedos com preços acessíveis serão os protagonistas deste Natal. E os motivos são bastante óbvios. Crise econômica, desemprego, não dá para comprar brinquedo tão caro assim. Os lojistas pegaram aquilo que restou do Dia das Crianças, colocaram em promoção. E os novos brinquedos que aqui estão foram bastante negociados. Nós procuramos os grandes fornecedores nacionais para oferecer grandes marcas e os personagens do momento a preços acessíveis para que a população possa presentear as crianças que, na verdade, anseiam por esse momento, né? Ainda segundo a gerente, ao usar essa estratégia, será possível até pensar em crescimento nas vendas em relação ao ano passado. Para o momento que a gente está vivendo no país, apresentar um crescimento da ordem de 3%, a gente está acreditando que já seja uma vitória. E os lojistas estão na espera de clientes como a Silvia. Ela promete não deixar o Natal passar em branco para as crianças na casa dela. Presentes bem básicos, assim, só mesmo para a criança ser lembrada, né? Porque querendo ou não, ela não entende se há crise ou não no mundo. Ela entende de presente, mas vai dos pais, né? Eles querem educar e pelo menos dar uma coisinha básica. Nada assim muito caro, não precisa. Neste ano, a Band Amazonas vai mais uma vez valorizar as cores, a magia e os encantos do Natal. São eventos, ações e atitudes que deixam as comemorações de fim de ano mais alegres e festivas. A ideia é dizer que em Manaus o meu Natal é assim. E essa magia e emoção se misturam no Natal do Paço, que acontece no Centro Histórico de Manaus. Cerca de 3.500 pessoas estiveram presentes neste fim de semana para acompanhar o Festival Amazonas de Corais. Olhares atentos e contagiados pela magia do Natal. São atores, músicos e principalmente os corais que despertam a emoção de quem passa por aqui. Um verdadeiro mundo de encantamento. Os familiares são os que mais ficam emocionados. Vim prestigiar minha filha, que canta no coral do Ibeu. Um pouco ansiosa, né? Porque ela se preparou bastante, né? Treinou, porque isso faz com que você se dedique mais. Não importa a língua, em português ou francês, as músicas são todas alusivas ao tema natalino. Nós pretendemos exaltar o espírito natalino cantando músicas e canções em francês, né? Que é essa a ideia, ligar a cultura francesa e a cultura brasileira, mas através dessa festa cristã. A ideia é reunir os corais, profissionais e amadores que muitas vezes não têm onde se apresentar. Para esta apresentação foram 3 meses de ensaio para encantar as mais de 3.500 pessoas que passaram por aqui somente neste fim de semana. Uma árvore de Natal foi montada dentro do Paço Municipal para que as crianças pudessem decorá-la e desde cedo entender o verdadeiro sentido do Natal. E mesmo que o Papai Noel não exista, eu gosto muito dele. Não porque ele dá presente, mas sim porque ele é. Rever essas questões natalinas, isso
fortalece o espírito da fraternidade, né? O espírito solidário. O espetáculo, que tem duração de 1 hora, tem o intuito de levar o público manauara a um dos principais cartões postais da cidade. E é isso que a gente precisa no Centro Histórico do Manaus, presença de famílias, crianças, aqui nesse centro para ajudar cada vez mais a revitalizar essa área que é tão importante para o turismo. A cantora Karine Aguiar fez uma participação especial e cantou músicas do novo álbum que remetem ao amor e à fraternidade. No próximo fim de semana tem a última edição do Natal do Paço. O evento começa às 17 e vai até às 21 horas no Centro Histórico de Manaus. O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. Uma boa noite para você e até amanhã.